que são levianos, que se vendem em prol de uma datação e de uma evidência, entre aspas, de quererem retardar determinados textos ou manuscritos para validarem uma história mentirosa, eu posso apresentar para o público e dizer que Paulo nunca existiu. No entanto, até hoje, nenhum arqueólogo ou historiador do mundo, nem os mais renomados, provam que a figura mais proeminente e influente do primeiro século, muito mais do que o próprio Jesus, porque o que sabemos dele é apenas nos evangelhos, tenha existido de fato. E ele só entra na história por causa de Lucas. É ele que fala junto com Lucas e é Lucas que fala junto com ele. Assim temos um escriba narrando histórias de figuras fictícias que constroem uma crença dentro do primeiro século. E aí, vamos observar que este próprio chamado escriba de Lucas, gente, ele vai começar o evangelho dele com uma frase que eu acho muito importante. Logo no prólogo, o autor vai afirmar que haviam outras obras, outras fontes que falavam dos últimos eventos sobre Jesus. E ele apresenta o termo em grego, que eu acho interessante ler aqui para vocês, ainda que alguns não conheçam grego. A descrição do prólogo, no capítulo 1:1, ele começa dizendo «Ependeper poloi eperqueresan», depois que muitos lançaram mãos. Então, veja, Lucas já vai começar, ou o escriba, dizer que alguns tentaram promover uma história, remontar ou escrever. Então, esta é uma expressão de que alguns tentam dizer, né, de caráter genérico, e não necessariamente deve ser tomada num sentido absoluto. Agora, veja bem, se muitos estão relativamente desenvolvidos num ambiente e no tempo, como nós devemos encarar esta expressão de Lucas? Se Lucas está dizendo que poiloi, muitos tentaram escrever, Lucas vai apresentar uma descrição e uma narrativa totalmente controvertida, oposta àquelas que supostamente haviam sido escritas anteriormente. Por quê? Ele vai dizer que ele fez acurada investigação para poder, então, construir o seu evangelho. E, não obstante, o mesmo ainda vai dizer que é para pôr em ordem os fatos que entre eles aconteceram. Agora, uma outra questão é que devemos entender essa expressão de Lucas, fatos que entre nós aconteceram, e aí vem o grande autor Bart Ehrman e tanto outros apelar para Teocídides, dizendo que no primeiro século os historiadores usavam muito o plural, era uma maneira de discurso. Eu quero que ele me ache isso nas obras de Plutarco, eu quero que ele me ache isso nas obras de Suetônio, na própria obra de Joséfo e de Tácito. Isto é irrelevante e não merece qualquer plausibilidade para se sustentar tese, conforme tentam dizer. Porque um autor não iria uma hora empregar um discurso e outra hora outro discurso, a menos que não tivesse a finalidade de promover determinada história. E aí os críticos, então, tendo em vista essa total discrepância, tá, das narrativas do Evangelho de Lucas, que apresentam um Jesus helenista, no entanto, Lucas é o único escriba que vai apresentar um Jesus com a sua característica, um Jesus médico, um Jesus que se preocupa não apenas com grupos particulares, mas se preocupa com a humanidade num todo e deseja curar e restaurar esta humanidade. Apresenta um Jesus como uma resposta divina a resgatar o homem em sua totalidade. E apresenta um reino universal e não um reino totalmente restrito aos hebreus. E aí, para sustentar esta tese de
da crítica da forma e da fonte, o que eles vão dizer? Que Lucas, ele se baseia numa fonte A, que é uma fonte palestina, que não se prova, digo eu, este autor, não há nenhuma evidência documental histórica de fonte palestina alguma. Isso é uma teoria, especulação. Segundo, depois dizem que também Lucas se baseou numa fonte C, uma tradição cristã independente, que também não há nenhuma possibilidade de ter existido. É uma teoria construída por trás de uma tradição. Depois, eles correram atrás e arrumaram uma chamada fonte Kelly, ou fonte Q, que, segundo eles, trata-se justamente de histórias, textos, lembranças, tudo que está relacionado à história da vivência de Cristo e dos primeiros discípulos estão contidas nestas fontes, podendo ser supostamente, talvez, algumas coisas que Marcos tem escrito ou que Mateus, mas muitos críticos, e aí eu digo que é maioria, vão se levantar contra esta teoria, mostrando que, na verdade, Lucas, tanto quanto João, é de fonte totalmente independente, ou seja, própria. Fonte própria, ok? Então, uma corrente bastante importante na composição do terceiro evangelho vem modificando ou alterando muitos textos. E aí a gente vê que não tem como jamais apoiar tal teoria. Agora eu pergunto, isto para você, teólogo, você estudante, pesquisador, você leitor. Lucas teve influência de Marcos e possivelmente Paulo, conforme alguns tentam alegar? Lucas baseou seu evangelho realmente numa fonte A, C e Q? No que concerne aos supostos relatos e fatos narrados pelo chamado escriba de Marcos e essa relação sinótica com Lucas, a gente pode admitir que eles tenham sido passados por outras vias? Então, veja, a teologia do chamado terceiro evangelho distancia-se de tal modo tanto de Marcos como do próprio Mateus, que é possível ver na própria estrutura do evangelho, e com um perfil e objetivo muito diferentes, ok? E aí, vamos fechando, então, só uma prévia, sumariando, que Lucas, ele pode perceber 3 ou mais vezes 4 formas de textos. E aí, são juntados fragmentos para, então, apresentar isto. E aí nós vamos tomar por base um dos homens que construiu a história, justamente do texto, por base nos achados fragmentários de Lucas, que foi Bosmarde e Lomarlai, e vermos o que é possível compreendermos. Então, primeiramente, o texto, que segundo acredita-se, próximo, é um texto egípcio, que data do 2º século da nossa era, que é o chamado Q75 ou P75, que eu comentei para vocês aqui, já em vídeos anteriores, que houve uma discussão nos bastidores, tá, da papirologia, onde José Alcálaga, um grande especialista que já tinha datado vários fragmentos, tinha dito que o Q75 era um texto vindo justamente do Egito, porém com uma datação muito anterior. Ou seja, acredita-se que ele datava muito antes do 1º século. Porém, ao olhar para este texto de Lucas,